Olá, alunos! Aqui é o professor Ricardo Balbio e hoje nós vamos conversar sobre o PET volume 6 do primeiro ano do ensino médio, referente à semana 4, onde vamos discutir um pouquinho sobre energia potencial elástica. Então, nós já estudamos energia cinética, nós já estudamos energia potencial gravitacional, agora nós vamos estudar a terceira energia mecânica do ensino médio de física que sempre estudamos, que é energia potencial elástica. Bom, o PET ele já começa nos dando a fórmula da energia potencial elástica, mais para frente então, ele vai correlacionar com o trabalho, como ele tem feito todas as semanas, né, com cada tipo de energia. E também nós vamos ver a força quando está sendo aplicado uma energia potencial elástica. Então vamos começar pelo nome. Potencial, a gente já viu do vídeo da última semana, né? Potencial dá a ideia de uma energia que está guardada, que está armazenada. E elástica, como o próprio nome já diz, né? Está dizendo que é algo que pode ser esticado, contraído, né? Então um elástico mesmo, uma mola, tem essa capacidade de ser contraído ou esticado e depois voltar à sua posição inicial. Aí aqui nos dá a forma, então a energia potencial elástica é igual a essa constante elástica K vezes a deformação elevada ao quadrado, isso tudo dividido por 2. Vamos então entender um pouquinho o que é cada um desses itens. E o mais importante e o mais diferente aqui para nós. Constante elástica, que diz sobre a rigidez ou dureza dessa mola. Então, cada mola, dependendo do material que ela foi feita e da sua espessura, ela vai ter um K diferente, ela vai ter uma rigidez, uma dureza diferente. Vamos pensar no exemplo? Então, olha só, essa é uma mola que serve para o amortecimento aqui do carro, né? Porque o carro ele vai passar por uma região que é irregular, tem quebra-molas, tem buraco, tem uma série de coisas ali na pista que exige que esse eixo vá um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, e quando está tudo certo ali, né, uma pista bem retinha, volte à sua posição normal. Para que aconteça, então, nós temos essa mola aqui acoplada neste eixo, e isso permite, né, o carro a passar por essas regiões irregulares sem causar grandes estragos na sua mecânica como um todo, né? Claro, você passar num buraco muito rápido, num buraco muito íngreme, ainda assim você pode danificar o carro, mas para uma variação aceitável aí, essa mola tem uma função muito importante de proteger a estrutura do carro para que não tenha nenhum impacto que quebre alguma peça. Mas veja que ela está aguentando um carro, né? Um carro é muito pesado, então dá para perceber aqui que é uma mola muito grande e o material dela, né, feito aqui, é bem grosso. Então não é uma mola que qualquer um de nós, com a própria mão, consiga comprimir ou esticá-la. Agora, se a gente pensar naquela molazinha pequenininha que fica no controle remoto para encaixar bem a pilha, você percebe que é uma mola muito mais fininha, né? E é uma mola então macia, com o próprio dedo a gente consegue comprimir ou esticar ela. E aí ela tem a função quando você coloca a pilha, para deixar a pilha bem encaixada aqui, né? E tem um lado certo que você tem que colocar a pilha também. Então a gente viu duas molas com funções diferentes e principalmente com dimensões diferentes, provavelmente também de materiais diferentes. E aí, é claro, isso vai afetar no valor do K. Então, o K daquela mola de carro é muito grande, o K daquela mola do controle remoto é bem pequenininho, em comparação com o outro. Dado em Newton por metro. Isso vai ser importante aqui, essa unidade, porque quando se faz as multiplicações, chega em Joule. Lembra? Energia sempre vai ser dado em Joule, assim como o trabalho. E aí ele vai dar aqui uns exemplos, peço que vocês leiam, e aí ele vai correlacionar a energia também e a força. Então ele vem com essa fórmula daqui, que é a força aplicada numa mola. Então nesse caso aqui, né, ele usa um pão de queijo, tenta fazer uma piadinha aqui com essa questão.
Então ele está comprimindo essa mola. Então, quando ele comprime essa mola, tem uma força sendo aplicada, ou quando essa mola é esticada aqui também. E aí, quando se solta a mola que está comprimida, ela vai para frente, ou se é uma mola que está esticada, ela vai para trás. E essa força que se coloca, ela tem uma relação direta com K e com X. Então parece não, na verdade mas isso para entender melhor precisaria de um conteúdo de matemática mais avançado. Mas dá para perceber muito intuitivamente que a fórmula de força é uma fórmula mais simples da fórmula de energia, tá vendo? É o mesmo F igual a KX, aqui em vez de F é E, em vez de KX é KX ao quadrado sobre 2. Mas aí envolve integral, envolve umas matérias de matemática que aí já está mais ligado a quem está na faculdade. O que é importante entender então? Lembrar dessa fórmula da energia e lembrar dessa fórmula da força. Força igual a K vezes X. O contrário, por exemplo, quando a gente estava falando de energia cinética, né, que a gente vai usar muito mais força igual a massa vezes aceleração. Eu vejo que aqui é um uso da força um pouquinho diferente, dependendo do caso, você vai usar essas duas fórmulas, F igual a K vezes X e F igual a M vezes A. E aí ele vai mostrar aqui pra gente, quando nós colocamos num gráfico, e no Enem adora colocar questão de gráfico, e outros vestibulares também, então fiquem atentos, tá vendo que é uma força que está aumentando, né, eu tenho uma força que está aumentando, e o deslocamento também é o comprimindo ou sendo esticado da mola. Essa área que acontece aqui, que no caso de um triângulo, então base vezes altura dividido por 2, ela é o trabalho realizado. O que isso vai ser importante para a gente? Igual a gente viu nos outros. O trabalho realizado é a diferença, na forma negativa, né, porque é um trabalho que está sendo realizado e não recebido, mas esse sinal só diz se o trabalho foi realizado ou recebido. O mais importante é entender que ele é a diferença entre energia potencial inicial e energia potencial final. Então, uma mola que tinha uma energia potencial, né, de estar comprimida ou estar esticada, e depois ela acontece, né, ela se movimenta e volta para uma posição inicial, é possível então calcular o trabalho a partir disso. Ou se eu tinha comprimido um pouco a mola, agora eu comprimi mais ainda, isso tudo, quando eu jogo na fórmula, então eu descubro qual que foi meu trabalho. Às vezes eu nem preciso jogar nessa fórmula toda aqui. O problema já me dá em joules a energia inicial e a energia final. Eu só preciso subtrair. Ok? Então, não é muito difícil, é só uma continuidade. Tem várias situações aqui, nós apresentamos duas, né, da importância de mola e desse comportamento da mola no nosso dia a dia, mas assim, tem inúmeros exemplos. A primeira questão, que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, que ela está sendo distendida, né, ou seja, esticada, em 50 centímetros. Tomem cuidado com a unidade, sempre vamos utilizar o Sistema Internacional de Medidas. Então, temos que colocar isso daqui em metro. Né? 1 centímetro para metro, a gente vai andar 2 casas para a esquerda. Então, aqui daria 0,5. Né? 1 metro é 100 centímetros. Então, ok? Só tome cuidado aqui com essa unidade. Mas aí é só jogar na fórmula. Você tem o x, você tem o f. Com isso, você joga nessa primeira fórmula daqui. Se eu tenho o x e o f, eu acho o k. E aí, tendo o x e o k, eu acho a energia potencial elástica. Muito tranquilo, aplicação direta de fórmula. A segunda questão, aqui também, olha, tá vendo, tem centímetro, tomar cuidado. Aqui ele te dá o k. E aí ele pergunta, por que a resposta é um valor negativo? Você pode fazer essa conta aqui, né? Você pode achar, aqui vai dar zero, né? Energia potencial elástica, aqui você vai achar um valor, mas o negativo, lembra que a gente conversou aqui? O negativo está ligado de receber ou realizar o trabalho. Então é por aí que você vai responder. Você pode fazer os cálculos? Pode. É necessário? Não, é necessário entender esse conceito de receber ou realizar o trabalho. É por aí que você vai responder. Mas, se tiver com dúvida, faça a conta, que aí você visualiza o que está acontecendo na questão e você responde ela melhor. E por último, você vai analisar esse gráfico daqui, né? E aí
vai responder algumas coisas, se a mola foi esticada ou comprimida, a variação de força aplicada, e aí é análise de gráfico. Importante, como eu disse, cai muito em vestibulares, cai no Enem, então tem uma certa interdisciplinaridade com matemática, mas aí agora aqui vocês vão entender melhor alguns conceitos respondendo essas perguntas a partir do gráfico aqui. Como eu sempre proponho, né, eu não quero dar as respostas às atividades, eu quero que vocês tentem fazer. E, como sempre, né, se você é um dos alunos das escolas que eu dou aula, por favor, e ainda ficou com alguma dúvida, me procure pelos meios oficiais de comunicação da escola. Para quem está estudando em alguma dessas escolas que eu dou aula, sabe que eu estou sempre acessível, que eu estou usando todos os meios de comunicação para ficar o mais fácil possível para vocês, mas eu quero que vocês tentem fazer as atividades, porque se vocês só assistem meu vídeo e não tentam fazer atividade, isso não gera um aprendizado real. Então leiam a matéria, leiam o PET todo, assiste esse vídeo aqui e façam as atividades. Não conseguiu? Não procura a resposta ainda. Me procura, me diz qual que é a sua dúvida, eu tiro sua dúvida, tenta fazer de novo, até aprender, porque se só pegar a resposta pronta na internet também não gera aprendizado. Pessoal, é um momento difícil, é um momento diferente que a gente está aqui, né, desse estudo remoto, mas só depende de vocês, é o esforço de vocês que vai gerar o aprendizado. Se vocês tentarem me enganar, vocês estão enganando a vocês mesmos, porque aí eu vou achar que você aprendeu, você pode até passar de ano, mas na verdade você não aprendeu. E aí, na hora que for fazer um vestibular, e na hora que precisar dessa matéria mais para frente, né, como que vai ficar? Então, aproveitem o momento, aproveitem que estão os professores todos aí à disposição, estudem para aprender, não para tirar nota. Ok? Esse era o recadinho que eu queria dar para vocês, e lembrando que eu estou sempre à disposição. Se você está aqui no vídeo, não é um aluno meu diretamente, seja bem-vindo. Eu estou colocando vídeos aqui de todos os PETs de física dos 3 anos do ensino médio. Então acompanhem, se inscreva no meu canal, acompanhe aqui, que eu gosto sempre de fazer essa discussão para complementar a matéria que já está no PET, principalmente citando exemplos, mostrando imagens, discutindo os detalhes das atividades. Então, continue aqui conosco, já estamos adentrando dezembro, né, o ano já está acabando. Eu espero que, mesmo com todas as dificuldades, possa ter absorvido aí bastante coisa da matéria de física, ok? Mas ainda temos aí pela frente mais 2 meses de aula, ok, pessoal? Então é isso, muito obrigado e até a próxima.